Então vamos lá. Próxima etapa vai ser criar o projétil, né, a bala. Então vamos aqui em Game Object, Create Empty. Eu vou renomear esse empty para bolt, que vai ser o nosso raio, que vai ser disparado pela nave, né, a bala e o tiro. Renomeio para o que vocês preferirem. Zera aqui o transform dele, ó, resetando o transform desse objeto. E basicamente o que eu vou precisar fazer é aplicar uma textura que nós temos aqui dentro dos nossos objetos, ó, em texturas, que é essa textura FX Laser Orange, essa laranja. Ele vai ser o tiro da nossa nave. Eu não posso simplesmente arrastar essa textura para um objeto vazio. Esse objeto vazio ele não tem malha, não tem nada, como vocês podem ver aqui. Então isso não vai funcionar. Como que eu faço nesse caso? Botão direito, 3D Object, e aqui eu vou criar um objeto chamado Quad, que é nada mais nada menos que um quadrado aqui, ó. Não está dando para visualizar ele porque o plano, né, geralmente você está visualizando de cima aí, então não vai conseguir ver ele direitinho. Se você quiser, pode vir aqui já no X, nós vamos precisar de trocar ele de lado. Coloca 90 no valor aqui do X para ele ficar girado. Então você já vai conseguir ver melhor aí esse seu objeto. Beleza, ele tem que ser filho do raio, filho do bolt aqui. Nós vamos precisar então de aplicar nele esse laser, só que eu não posso simplesmente vir nesse laser e arrastar para ele aqui, tá? Já se eu fizer dessa forma, ele não vai aplicar de forma correta o objeto aqui, eu não vou ter como configurar. Ele vai até ficar ali, mas ele vai, por exemplo, pegar a parte preta, ou poderia ser até uma parte desse raio, e jogar nesse plano ali. Não vai ter como eu configurar, né, o excesso de parte, posicionamento, nada disso. O que é correto fazer? O correto a fazer é você criar um material e aplicar dentro desse material essa textura. Então vamos fazer isso da seguinte forma. Eu vou vir com o botão direito na pasta material, vou criar um material. Esse material eu vou chamar ele de FX Bolt Orange. Ok, beleza. E aqui eu vou simplesmente jogar a textura dentro desse meu material. Então nós temos aqui a opção do albedo, ó. Eu vou selecionar aqui a textura, clico em cima dela, seguro e arrasto para cá para o albedo. Eu vou ter então a textura dessa forma aqui, ó, aplicada nele. Então uma coisa bem mais estruturada do que simplesmente jogar ela nesse objeto. Com a textura aplicada nele, eu posso aqui também visualizar, ó, aqui ele está mostrando em forma de círculo. Se eu clicar, ele vai mostrar em forma de cubo, né? Se eu clicar novamente em forma de cilindro, em forma aqui esqueci o nome desse objeto, né? Como se fosse uma boia, aí, um círculo, e aqui o quadrado. Então a gente tem todas as formas, ó. Ele estaria sendo aplicado dessa forma nesse meu objeto quando eu arrastar a textura. E é isso que eu vou fazer. Então eu vou pegar aqui a minha textura, que foi o meu material, não a minha textura, que eu acabei de criar, e vou simplesmente arrastar essa minha textura para o meu objeto aqui, Quad. Ok, ela está sendo aplicada nele aqui, ó. Só que o que acontece? Deixa eu até subir um pouquinho ele. Deixa eu pegar esse bolt aqui. Só tirar um pouco de fora ali, né? Ah lá, ele está sendo aplicado, só que o que eu não posso permitir que aconteça é justamente essa área preta aparecendo, e é por isso que eu joguei ele dentro de um material. Se eu fizesse isso diretamente com a textura, eu não conseguiria trabalhar. O material ele tem algumas propriedades aqui que a gente pode configurar, que a gente pode trabalhar e fazer ajustes, né, desse tipo. Então ele é mais acessível, vamos dizer assim, a modificação. Aqui ele está com um shader, ó, do tipo standard, que é o tipo padrão. Eu tenho vários outros shaders para poder aplicar. O shader que eu vou utilizar aqui para poder aplicar nele vai ser o tipo de shader de partículas, que é esse additive. O que esse shader faz? Vou selecionar ele, olha que maravilha. Ele pega toda a área preta de um material e exclui aquela área. Então tem muita coisa, muito macete que vocês vão aprender aí, né, trabalhando na prática mesmo. Então toda vez que você tiver um material onde você queira remover aquela área preta dele, é só você utilizar um shader do tipo aditivo aí dentro dele. E aí sim você vai ter o seu objeto, né, perfeitamente configurado. Então o material recebeu essa textura e essa textura e esse material foi configurado, né, com um shader aí a partir dessa textura. Então muito tranquilo. Esse quad aqui eu vou renomear ele, eu vou chamar ele de Visual Effects, né? Geralmente a gente utiliza aqui VFX, que vai ser para objetos desse tipo aí visual, e basicamente é isso. Já está configurado a textura, né, o material aí do nosso raio.